Ninguém merece mais do que a gente. Tô vendo os torcedores discutindo sobre isso. Tava lá no TikTok engraçado, no Twitter. É um fato que todo torcedor vai falar: ninguém merece mais que a gente. Todo torcedor, ele sabe a história que o seu time passou na temporada. E, inclusive, Vasco e Corinthians são dois times muito parecidos. Tem sua história. O Vasco é aliado do Palmeiras. Mas se você for analisar, o Vasco ele tem mais semelhanças em questão de clube com o Corinthians. São duas torcidas que apoiam o tempo todo, torcidas que são povo em si, é o povão mesmo, né? Você assemelha quando você vê vai mostrando a torcida ali no estádio do Corinthians, você vê a torcida no estádio do Vasco, você não vê só a playboyzada, igual você vê hoje no time do Flamengo, igual você vê hoje na torcida do Palmeiras. São duas torcidas que se assemelham bastante. São duas torcidas que apoiam muito o time em qualquer circunstância. Agora sobre quem merece mais ganhar esse título da Copa do Brasil. Eu tava ouvindo os programas esportivos, vendo comentários de vascaínos também, de corintianos em seus canais. Pra mídia, em questão de gestão, talvez eles falem que o Vasco merece mais. Para os torcedores corintianos, o Corinthians merece mais, e para os torcedores vascaínos, o Vasco merece mais. A torcida sempre merece. A torcida que compra ingresso, a torcida que vive o clube no dia a dia, a torcida que é o clube em sua essência, na verdade, né? A torcida que ela que mantém o clube vivo, é ela que consome o clube, é ela que assiste os jogos do clube. Um clube não existe sem a sua torcida. Então a torcida corintiana, vendo as análises deles, porque eles querem esse título muito. É lógico, todo mundo quer ganhar. Eles vivem alguns anos também sem ganhar um título nacional. Chegaram em algumas finais recentemente. Mas eu tava analisando as falas de alguns corintianos. Eu peguei alguns corintianos bem sensatos. E eu vi a fala de um corintiano que ele dizia que, eu não sei, eu vi tanto vídeo que eu não sei. Mas a fala de um corintiano que ele dizia assim, cara, a torcida merece esse time. Alguns jogadores desse elenco merecem. Mas, pra ele, né? O trabalho do Dorival não merece. E o trabalho da diretoria do Corinthians também não merece. Então, analisando sobre essa fala dele, sobre o que é o trabalho da direção do Corinthians hoje, o que é, não o trabalho do Dorival, porque trabalho de técnico, eu também acho que o Corinthians, com o elenco que tem, ele poderia desempenhar melhor, tá? Eu acho que o Dorival não fez realmente um bom trabalho, assim como eu tenho as minhas críticas ao Diniz durante a temporada. Só que diferente do Corinthians, eu acho que o Vasco não tem um elenco tão bom igual o Corinthians. Eu acho que no mano a mano é bem igualado. Você pega ali mano a mano, só que quando você pega, se você falasse no meio do ano, ainda mais agora, questão de desempenho. Agora é fácil a gente falar e igualar, mas no começo do ano, se você pegava o time do Corinthians com o do Vasco que iniciou o ano, o time do Corinthians era muito melhor. O time do Vasco, por exemplo, não tinha disputa entre os zagueiros, por exemplo. Os zagueiros do Corinthians eram muito melhores que o do Vasco. Os volantes eram muito melhores, até porque no começo do ano, o Vasco jogava com Hugo Moura, muitas vezes improvisado, ou então era aqueles. Graças a Deus que eu esqueci até o nome deles. Aqueles dois zagueiros. Eu esqueci, deu branco. Eu falei agora o nome dos zagueiros e eu esqueci. Os dois que tem um nome parecido, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, né? O Vasco chegou a jogar com eles. Muitas vezes o Hugo Moura. O Tietchan começou bem a temporada, depois caiu de produção, depois que ele se lesionou. Então, assim, no começo do ano, se você pegasse. Eu achava que o Corinthians tinha time para brigar pela Libertadores. E o Vasco poderia até chegar a brigar pro G8. Não achava que o Vasco ia brigar para não rebaixar esse ano, mas também o Vasco tem muitas peças que deixam muito a desejar. Então, isso poderia influenciar muito. Ao longo do ano, o Vasco começou com o Carille e o Corinthians começou com o Ramon Dias. Eu achava que ao longo do ano o Corinthians teria uma temporada melhor. Isso é um fato. E o time do Corinthians eu acho que tem mais para tirar do que o time do Vasco. Assim, eu penso, com o que o Diniz tirou no time do Vasco, se fosse com o elenco que ele tem no Corinthians, eu acho que o Diniz conseguia tirar muito mais do Corinthians. Sabe? Eu acho que o Diniz conseguia extrair mais do time do Corinthians. Porque ele tá extraindo o máximo ali do time do Vasco. Eu acho que o Dorival, ele não extrai
o máximo do time do Corinthians. Eu acho que, na verdade, o time do Corinthians com o Dorival teve um mau desempenho. Inclusive, o Ramon Dias, que foi tão criticado, eu acho que em alguns momentos o Corinthians com o Ramon Dias jogou muito mais bola que com o Dorival. Eu não vi o Corinthians com o Dorival jogar bola igual ele jogou com o Ramon Dias, né? Então, enfim, analisando os técnicos que passaram, Ramon Dias e Carille. O Carille também fez uma. O Carille, na verdade, ele não fez uma péssima. Ele começou bem, depois começou a oscilar ali. O negócio é que o Carille já chegou no Vasco com a sentença. A torcida já não gostava do Carille, a torcida não gosta do estilo de jogo do Carille, esse estilo de jogo que ficou até famoso no Corinthians, né? Que é Mano Menezes, Carille, Tite. É um estilo de jogo que a torcida do Vasco não gosta. Então o Carille já chegou, e inclusive vindo de críticas do Santos, então a torcida não teve paciência nenhuma com o Carille. Enfim, temos esse ponto. Vamos agora analisar os trabalhos das diretorias. O Vasco começou com o Pedrinho, o ano tomou no meio da temporada passada, o Pedrinho tomou o negócio do Vasco. O Vasco teve problemas financeiros, só que desde que o Pedrinho pegou o Vasco não tem mais salários atrasados, o Vasco não cometeu loucuras financeiras, o Vasco não contratou jogadores sem pensar no dia de amanhã. O Vasco tem buscado uma austeridade financeira. O Vasco tem buscado pagar tudo em dia. O Vasco fez a recuperação judicial. O Pedrinho, ele é um cara que... é muito difícil a gente falar que a gente bota a mão no fogo por alguém, mas o Pedrinho é um cara que passa confiança. O Pedrinho é um cara que, se tem alguém no Vasco capaz de gerir o clube, eu confio nele. É claro que na gestão do futebol, em alguns momentos, deixou muito a desejar o Pedrinho, inclusive pela demora principalmente por mandar embora aquele outro diretor de futebol. Eu tenho que ter os nomes das pessoas que eu esqueço. Assim que veio o Admar Lopes, saiu aquele outro diretor, teve uma mudança significativamente de postura nas contratações, de entendimento. Então mostra que o Pedrinho perdeu muito tempo com aquele outro diretor de futebol. Mas assim, eu sempre senti no Pedrinho, por mais que existia críticas, porque se o futebol não tá andando bem, o dentro de campo não tá andando bem, a gestão ela fica para trás, ela fica de lado. Porque se você analisar o trabalho do Pedrinho é um trabalho muito bom. O trabalho do Pedrinho é um cara que, na medida do possível, com a grana que o Vasco tem, tá reformando o CT. Você pega antes e depois as imagens do CT do Vasco. O Vasco, os jogadores se recuperavam dentro de baldes de gelo. Ele fez as piscinas. É lógico que teve crítica, o tamanhozinho da piscina, mas é uma piscina para 22 atletas. No máximo ali 30 atletas. Então, na medida do possível, da condição que o Vasco tem, eu tenho certeza que o Pedrinho tá fazendo o melhor possível com a condição que o Vasco tem e ele não tá arrebentando o futuro do Vasco. Organizando esse CT, a reforma do estádio saindo, trouxe agora o sonho de todo mundo, ó, capa que a gente tem, os uniformes muito bonitos, mas todo vascaíno, ele gosta muito da sua camisa, né? O vascaíno, eu vejo que os torcedores de alguns clubes não se importam tanto igual a gente. O vascaíno, ele gosta da camisa, ele gosta de vestir, e é um sonho meu de pequeno também, eu acho que de muitos vascaínos, ter uma empresa grande, Nike ou Adidas, novamente no Vasco. E já teve Adidas, né? Eu acho que Nike nunca teve o uniforme do Vasco. E era um sonho de pequeno, então trouxe a Nike, pagando uma grana boa, porque a capa não pagava boa, parece que a capa era 600 mil reais. Então, trouxe a Nike. Tem toda uma gestão que pode ser coroada com um título, com uma Copa do Brasil e uma Libertadores em fase de grupos. Temos um ponto, depois eu vou voltar nisso. Continuando sobre a questão das diretorias, a diretoria do Corinthians teve esse ano, né, um impeachment do outro presidente, do Augusto Melo. O Augusto Melo que saiu.
Todo dia é uma bomba diferente. É uma diretoria que está com transfer ban. Inclusive saiu uma notícia que o Corinthians conta com a premiação do transfer ban, a premiação da Copa do Brasil para pagar esse transfer ban, e mesmo assim ainda não vai ser suficiente para fechar o caixa do ano. Então, assim, aí entrou outro presidente, cheio, cercado de polêmicas também. Parece até que esse está querendo fazer um trabalho melhor, mas as pessoas que cercam o Corinthians da diretoria hoje não são confiáveis. Diretores estão pressionando o Corinthians até a assumir como empresa lá que ninguém conhece, fazer um patrocínio. Então, se tratando de diretorias, trabalhos, se o mundo ideal fosse justo e de trabalho, eu acho que nesse ponto seria justo o Vasco ser campeão. Mas a gente sabe que isso não existe no mundo real. Futebol é algo assim. Você tem que ser profissional, mas em um jogo só, às vezes isso não entra em campo. Não entra em campo o time que tá devendo mais, não entra em campo o time. É ali dentro de campo. Então, assim, se a gente for, comecei, né? Ninguém merece mais que a gente. Todo torcedor merece. É claro que eu, como vascaíno, gostaria muito de hoje o Vasco ser campeão. O torcedor corintiano gostaria muito que o Corinthians fosse campeão. Mas se tratando de gestão extracampo, um título da Copa do Brasil seria algo que o Pedrinho já está fazendo. Seria uma premiação de algo que o Pedrinho já está fazendo. E eu acho que no Corinthians mascararia alguns problemas. Um título agora pro Corinthians, não pra torcida, tá? Se tiver algum torcedor do Corinthians assistindo, não pra torcida. Mas um título de Copa do Brasil pro Corinthians pode mascarar muitos problemas. É claro que é bom dinheiro entrando, na Libertadores, mas nada vai mudar nenhum dos dois times, eu acho, a muito curto prazo. Só que a questão de trabalho no Vasco muda mais. Porque é a premiação de um trabalho que já vem sendo bem feito. Pro Corinthians, é algo que chegou e vai chegar uma Copa do Brasil e que eu acho que até o corintiano não sabe o que vai ser feito com esse dinheiro que vai entrar e que você não tem uma certeza de mudança de nada no ano que vem também. Você não tem uma certeza que esse título pode mudar alguma coisa. Eu acho que são dois. Não é quem ganhar esse título da Copa do Brasil o ano que vem não vai sair brigando por tudo. Não. Só que, por exemplo, no Vasco, premia um presidente que já vem trabalhando bem há 2 anos, quase. Tentando fazer um bom trabalho. E no Corinthians, eu acho que não premia um trabalho que vem sendo bem feito, porque eu não acho que tem sendo bem feito um trabalho no Corinthians extracampo. Não quero falar sobre jogador, sobre torcida. Já falei, um ponto, toda torcida merece, entendeu? Então, o meu ponto é esse. Se tem, porque alguém merece mais? Agora, se for falar de torcida, a torcida do Vasco foi a que mais sofreu do G12 nesses últimos tempos. Eu acho que em questão de torcida, a do Vasco sofreu mais, mas eu não quero pagar o coitadismo. Nossa, nós merecemos que nós sofremos mais. Não, é um fato são duas torcidas sofredoras e a torcida do Vasco, consequentemente, passou por 4 séries Bs. Tem muito tempo que não chega nem numa final, não disputa. Mas a torcida do Corinthians também vai dizer a mesma coisa, que viram seu rival ganhar tudo. São 2 clubes, os maiores rivais dos 2 clubes que estão ganhando tudo nos últimos anos. Então, pro torcedor, sempre eles vão merecer mais. Eu vim aqui fazer mais esse trabalho da gestão, né? Que se for por gestão, para premiar um trabalho, seria o do Vasco pela gestão do Pedrinho. Mas, assim, isso não entra em campo. Espero que o Vasco se saia campeão. Se não conseguirmos ganhar essa Copa do Brasil, é um balde de água fria, sim, é claro. Fica o pesar, nem somente pelo título. Fica o pesar porque quem ganhar a Copa do Brasil vai para a fase de grupo da Libertadores, senta numa mesa de negociação com um patrocínio de uma forma diferente, joga a Supercopa do Brasil, agora em janeiro, e seria muito legal ver um Vasco e Flamengo aqui em Brasília, eu que sou de Goiás,
Mas isso não entra em campo. Amanhã a gente pode estar triste, pode estar feliz. Gostaria muito que o Vasco fosse campeão. Então, tentei trazer somente esse ponto de vista e que tudo dê certo para o nosso Vasco ser campeão hoje às 18 horas no Maracanã. Valeu, se inscreve no canal, deixa um comentário, discorda, o que você quiser aí. Se me xingar, eu vou xingar de volta e tamo junto, beleza? Valeu!